Saudações, pessoal! Salve, salve, galera! Eu sou Voltaire Masaki. E eu sou Guilherme Tanaka. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Seinenkai BR. Uma produção da Associação dos Moços da Tenrikyo do Brasil. Hoje, o nosso tema é Corpo de Hinokushin. E para falar sobre isso, trouxemos o Yasumichi Nakahara e o Rodrigo Kenji aqui. Isso mesmo, eles vão contar pra gente como foram suas experiências com essa atividade do Seinenkai. E para conduzir a entrevista, teremos também o nosso querido Masayoshi Uchiyama. Podemos começar então, Gui? Claro, mas antes, temos que lembrar nossos espectadores de que a gente vai começar com um bate-bola jogo rápido, nosso bloco de perguntas e respostas. Então, sem mais delongas, roda a vinheta! Então vamos agora para a primeira pergunta do nosso bate-bola jogo rápido. Rodrigo, carê do Dendochi ou espetinho do Seinenkai? Não pode pôr os dois, não? Um com o outro. Acho que o mix. Acho que o carê. É, o mix, colocar um com o outro assim, comer tudo junto. Mas acho que o carê do Dendochi. E você, Yasu? Ah, mano, o carê, ele é no horário da janta lá, né, 5 horas, aí o espetinho ele vem pra finalizar a noite bem, né, então acho que dá um empate técnico aí. Boa resposta, hein? Vamos lá, pra segunda pergunta, Yasu. Na confraternização noturna do corpo de Hinokushin, você escolheria Coca-Cola com esfirra ou cervejinha com churrasco? Cervejinha com churrasco, cara, essa aí foi uma pergunta mais fácil, hein? Rodrigo. A cervejinha com churrasco não tem igual, né? É aquela que você fecha a noite assim, bem... Sinceramente, achei meio injusta essa pergunta aqui, viu? Difícil, né? Não sei quem escolheria Coca-Cola, né? Rodrigo, qual a missão mais difícil? Acordar cedo ou dormir cedo? Acordar cedo. Dormir cedo, quando você tá cansado, assim, vai que vai. Mas acordar cedo vai ser difícil, né? E você, Yasu? Ah, mano, pra mim eu acho que dormir cedo é mais difícil, porque acordar, quando você tem o Voltaire lá pra te acordar, se ele fica bravo, eu acho que dá um medo maior, tá ligado? Então acordar... Que isso? Já! Quarta pergunta. Vocês preferem dormir ou tomar banho à noite após a confraternização? Prefiro, eu acho que dormir, cara. É? Se eu tiver tomado banho antes da confraternização, né? Vamos lá, vamos deixar bem claro esses pontos. Tem essas condições, né? Se eu tiver já tomado banho, eu não me importo de ter suado um pouquinho depois e dormir já. Até porque não pode ficar tomando um monte de banho, né? Durante o Hinokushin Time. Tem tempo, né? Fala aí, É verdade. Rodrigo. Dormir, né? Porque você toma um banho antes, vai pra confraternização e depois só capota. Rodrigo, eu gosto do corpo de Hinokushin porque é divertido e... Qualquer coisa que venha na sua cabeça. Não, por causa do... Oi, este telefone está temporariamente fora de serviço. Então é isso, esse foi o nosso bate-bola jogo rápido. Hoje trazemos aqui o Rodrigo e a Yasumichi, que vão falar com a gente um pouquinho a respeito da experiência de ter participado do corpo de Hinokushin. Fala galera, sou Yasumichi Nakahara, sou da igreja Tenrikyo Saikai Brasil, tenho 20 anos, moro na zona oeste de São Paulo e participei do Hinokushin Tai no ano de 2019 e de 2020. Opa, tudo bem galera? Meu nome é Rodrigo Kenji. Sou da igreja Novo Horizonte, aqui em São Paulo. Moro em São Paulo também. E tenho 20 anos. Participei do Hinokushin Tai de janeiro de 2019, na época do Gakuseikai. Perfeito, gente. E conta pra gente o que é o corpo de Hinokushin, qual é o objetivo, o público-alvo, a rotina e as atividades do Hinokushin que vocês participaram. Bom, o Hinokushin Tai de janeiro pelo menos, ele é composto mais pela galera que acabou de se formar no Gakuseikai, né? Então tem bastante jovem assim de 17 anos, inclusive a galera que não pode beber, né? Então na confraternização a gente falou bastante da cerveja, né? Mas a gente também tem refrigerante lá, churrasco pra galera que não bebe. E assim,
o objetivo é a gente dar suporte para o Gakuseikai estar acontecendo e também realizar as atividades do Dendocho, né? Tem muitas atividades assim que, por exemplo, a poda de árvores, arbustos, são outros serviços que normalmente não são realizados assim com muita frequência no Dendocho, né? Bom, o aprendizado que eu tirei do corpo de Hinokshin foi que é um curso, né? Igualmente o Gakuseika, só que ele tem uma proposta diferente, que é a gente entender como é que funciona o Hinokshin e aplicar ele. E aí com isso também a gente cria novas amizades, encontra o pessoal também que a gente conheceu no Gakuseika. E essa participação é muito importante assim, pra gente, né? Pra gente começar a se aprofundar mais nos aprendizados. Que legal. E conta pra gente um pouquinho da rotina aí do Hinokushintai, né, que vocês participaram. Como é que funciona? Se vocês têm um horário pra acordar, um horário pra dormir, se todo mundo faz o mesmo Hinokushin. Como funciona aí o Hinokushintai pra quem nunca participou? Bom, o Hinokushintai, ele tem sim a rotina, né? Todo início de manhã a gente acorda, falando de uma maneira geral, né? Sem especificar por grupos, a gente acorda, vai participar do Asazutome, toma café da manhã, faz o Radiotaiso depois, e aí o pessoal da diretoria do Seninka vai explicar como que vai ser a rotina do dia, né? Então, assim, não é uma rotina muito bem definida, mas ela tem sim um certo padrão. Fala um pouquinho pra gente a respeito das atividades que são realizadas lá, Rodrigo. Então, a gente realiza praticamente de tudo. Até a parte de arrumar pro pessoal do Gakuseikai, né? Por exemplo, um café da manhã, quando a gente... que era feito por escala, então cada grupo tinha que acordar um pouco mais cedo, e a gente organizava, tinha a parte de organizar os salões, né? Pra estar tudo certo para o pessoal estar fazendo as atividades deles. E, como o Yas falou, também tinha as atividades do próprio Dendocho, né? Então, a parte da poda, a parte da limpeza, a gente limpava também tudo, né, na verdade. O Dendocho inteiro a gente estava limpando o dia inteiro. E tinha uma atividade que vocês mais gostavam, assim, as que vocês sentiam, assim, mais, sei lá, satisfação, alguma coisa nesse sentido? Olha, eu acho que uma atividade preferida é difícil, mas eu acho que tem as atividades mais evitadas, assim, por assim dizer, né? Colocando as palavras corretas. Uma atividade que me marcou muito, assim, foi a que a gente teve que limpar o terreno da piscina, né? Porque ia ter atividade do Gakuseikai lá. E também porque umas semanas depois vai ter a atividade do Tsudoi, né? A galera vai utilizar lá o espaço da piscina. E, meu, é bem puxado, assim. Tem que limpar todo aquele terreno, arrancar os matos na mão, né? E na aí... mão? Sim, não é? Foi bem raiz ali. E eu lembro, assim, que... uma pessoa, ela ainda falou, né, que na Tendikyo eles ensinam que você tem que extrair o mal pela raiz, né? Então, pra gente fazer aquele Hinokushin, extraindo o mato pela raiz ali. Cara, então foi bem marcante. E a raiz às vezes nem sai, né? Você puxa Sim, assim, só vai muito partir, isso. você fica todo estressado. Que mal aí tá bem fundo, né? Então. Ai, cara. E você, Rodrigo? Eu não tive particularmente assim uma atividade favorita, mas falando de um modo geral assim, quando você fazia uma atividade, por exemplo, para o pessoal do Gakuseikai, e aí depois você viu o pessoal se divertindo e fazendo novas amizades, e você via que o seu trabalho tinha tido participação nisso, né? Aí dá uma satisfação muito grande, né? Porque você sentir que aquilo foi realizado um pouco por culpa sua, então é uma satisfação enorme. Ah, que bacana, Rodrigo. Bastidores, né? Os bastidores aí do Gakuseikai. Ô, Masayoshi, fala pra gente da tua atividade favorita lá. Atividade favorita? Então, Voltaire, eu gostava muito depois dos tomes, assim, né? Que a gente ia fazer a discussão à noite, noturnas, que a gente falava sobre a Tendikyo, os ensinamentos. Batia um papo não só com o Senenka, mas também com o pessoal
da associação feminina, que a gente ia lá, comia um churrasco, falava sobre o Hinokushin, que tinha que levar água pra lá e pra cá, que era pesado pra caramba, naquele calor, sabe? É como os meninos falaram, sabe? É uma broderagem mesmo, assim, né? E a gente consegue compartilhar com os outros, isso, sabe? É único, eu acho, Muito assim. legal. E você, Voltaire? Você também foi coordenador, Voltaire? Eu confesso que eu gosto de carregar água. Gostava muito de carregar água. Eu acabei de falar. Bacana, ver o pessoal chegando assim cansado das atividades e Sim. parar lá fazer aquela fila pra encher a garrafinha com água bem gelada, né? Satisfatório, assim, ver o pessoal contente com isso. Muito bacana. Bacana. Fora que carregar o gelo no calor do Dendote, ele é muito gratificante também, né? Tá tão quente, vai derretendo, né? Isso é verdade, é verdade. Mas então, o que motivou vocês a participarem do Corpo de Hinokushin? Pode começar, Yas. Eu acho que pra mim uma das motivações foi poder rever os amigos, assim, né? A gente conclui a etapa do Gakuseikai, né? E sabe que muitos amigos, assim, vão participar também do Hinokushintai. E também poder agradecer, né? Assim, a gente vê que tem o Hinokushin acontecendo por trás do Gakuseikai, dá vontade de participar também pra poder dar continuidade ao Gakuseikai, sabe? Dar o suporte também pro curso estudantil acontecer. Às vezes as pessoas não percebem, né? Mas por trás aí tem tudo isso por trás, né? Bem legal. Desculpa, Rodrigo, manda bala aí. Imagina. O que me motivou mais foi porque falaram que ia ter cerveja de graça, né? É verdade. Porque vejo churrasco ali, não tem como faltar, né? Não, brincadeira. Mas eu acho que foi muito marcante pra mim que no último módulo do Gaku, assim, a gente nunca percebe essas coisas, né? Mas chegou no último módulo, assim, a gente comendo e tal, não sei o quê. Aí a gente levou o prato, eu e um amigo meu, a gente parou e pensou assim, tipo, nossa, a gente pode deixar aqui, não precisa lavar, não precisa fazer nada. Às vezes a gente fazia um Hinokushin depois, né? Mas de modo geral tava tudo meio que pronto. Aí a gente começou a pensar assim, nossa, meu, e o trabalho que o pessoal deve ter pra fazer essas coisas por trás, assim, né, nos bastidores. E aí o que me motivou, assim, um dos motivos, obviamente, foi ter essa consciência, assim, de que isso foi realizado a partir de outras pessoas e que seria legal também, né, eu ter participação nisso e ser uma dessas pessoas. Nossa, que legal, gente. Bacana. Mas aí você comentou, né, que você ficou sabendo que era cerveja de graça aí, né, que a gente divulga essa informação, né, mas assim, eu queria perguntar pra vocês, qual era a impressão de vocês do Hinokushin Tai, sabe, do corpo de Hinokushin, antes de ter participado, e se isso, né, era condizente com o que aconteceu, se vocês continuam tendo a mesma impressão, que vocês, assim, o que mudou aí nas suas opiniões referente ao corpo de Hinokushin? Pra mim, sinceramente, o Hinokushin Tai, ele era algo muito mais chato do que ele foi, assim. Então... Mas que isso? Sinceridade. Não, pô, a gente tem que falar as verdades, né? Tá certo. Mas é porque a gente vê o Baiten do Seinenkai sempre animado todos os meses, e a gente acha que é algo muito exclusivo, assim, pra diretoria do Seinenkai, né? E participando do Hinokushin Tai, né, a gente, assim, eu pelo menos pude perceber que, na verdade, o Seinenkai, ele é muito aberto, assim, pra todos, né? E então ele atingiu as expectativas muito além. Fiquei feliz aqui, ó, né, Walter? A gente fica feliz aí de escutar isso. E você, Rodrigo? É verdade. A minha impressão é que, de primeira vista, assim, é que era um trabalho muito maçante. Porque, independente de que mês você estava lá, você via todo mundo do Seinenkai correndo de um lado pro outro, montando barraca no sol de 40 graus de Bauru, né? Que todo mundo sabe que o sol de Bauru é ardido. Então, olhando assim, parece uma coisa muito maçante. Mas quando você participa, assim, você vê que é totalmente diferente e é bem mais contraído, né? Do que o pessoal vê, assim, por fora. Fora que você tá com seus amigos, então é totalmente diferente do que o pessoal imagina. Eu sei que provavelmente vocês vão mencionar a cerveja, o churrasco, o hot dog, mas tentem deixar isso de lado.
O que foi mais proveitoso a participar do corpo de Hinoki Shintai? Assim, do Hinoki Shintai a gente consegue extrair muitas coisas, assim, de verdade, não é puxando sardinha, mas você consegue fazer muitos amigos, assim, você tá lá cansado todos os dias e ver que você não tá sozinho naquele barco, meu, é muito gratificante, assim. E também dá pra aproveitar muitas outras coisas, assim, que a gente não repara, né? Assim, eu falei que a gente viu o pessoal do corpo de Hinoki Shintai no Gakuseikai, mas a verdade é que não dá pra reparar a todo momento o que a galera tá fazendo, né? Durante o Hinoki Shintai é muito difícil você ter momentos de ócio, você tá sempre fazendo alguma coisa. Então, depois que você participa disso tudo e pra pensar que quando você foi participante, tinha alguém fazendo aquilo por você, eu acho que é muito, muito bom. Nossa, que legal. E quando a gente tem um tempinho, né, você fala a verdade, não dá pra fazer nada. Você tá tão cansado que você quer só sentar e descansar um pouquinho. Exato. É guardar energias pro final pra confraternização, né? A cerveja é de graça. O pessoal só pensa na cerveja, né? Não, mas foi o que o Yas falou, principalmente a amizade, assim. Eu digo por experiência própria, na verdade eu fiz o terceiro módulo do Gaku com o Yas, né? E a gente fez uma amizade e tal, mas não foi aquela coisa muito próxima, assim. E aí quando a gente fez o Hinoki Shintai do Gakuseikai, eu não lembro se a gente chegou a estar no mesmo grupo, porque era dividido por grupos, né? Pra cada um fazer uma atividade. E aí eu não lembro se a gente chegou a estar no mesmo grupo, mas a gente se aproximou bem mais. E isso com outras pessoas também. Então, essa amizade, esse laço que a gente cria no Hinoki Shintai é muito importante, assim, pra vida. E fora também o que ele falou de aprendizado. Quando você faz o Hinoki Shintai, assim, você sente na pele o que é o Hinoki Shin. E aí você começa a entender melhor, né? Qual que é a base do ensinamento, assim, e sentir na pele tudo que eles explicam, né? Que é uma coisa que você tem que fazer sem querer nada em troca, e quando você faz, você realmente sente isso. Então é muito bacana. Que legal, né? Colocar em prática, né, no que a gente aprende. A gente falou agora, né, dessas coisas, desses pontos positivos, né? E aí eu queria perguntar para vocês quais são aí as maiores dificuldades, né, que vocês sentiram, né, vivenciaram aí durante aí o corpo de Hinoki Shintai. Se você puder começar, Rodrigo. Então, as maiores dificuldades foi que, de qualquer maneira, mesmo sendo descontraído, tudo, é um trabalho meio bem puxado, né? Porque, como o Yas falou, você não pode tapar, você não pode parar, né? E se você para e já chega outra coisa, você tem que guardar um pouco de energia pra confraternização. Então, mas, de modo geral, assim, as dificuldades são mais essas, de cansaço, né? Tem um certo ponto, assim, que você tá cansado e aí já chega outra atividade para você fazer, mas no final é bem proveitoso, assim, bem gratificante. E fora que você também sai com mais 40 de braço, né? Então já tá ótimo. Carregar água o dia inteiro. Com certeza. Eu acho que esses 40 de braço aí foi só pro Rodrigo, porque o meu continua magrinho que nem sempre foi, cara. É verdade. Mas eu acho que carregou pouco vaso aí, hein? Acho que o gelo tava meio derretido, já tava meio leve já, hein, Yas? não, pô, é que eu deixava pros outros acumularem mais merecimento. Mas eu acho que é bem complicado, né, você lidar com essa rotina, assim, de ter que acordar cedo, você tá lá fazendo as atividades debaixo do sol quente, ter que saber lidar com cansaço, porque, querendo ou não, quando a gente tem essa idade de 17 anos, a gente não lida com tantas situações assim tão exaustivas quanto o Hinoki Shintai, né? Então você ter que controlar o cansaço para não descontar nos outros, assim, que você tá cansado, eu acho que é bem complicado, cara. Mas, assim, não que alguém foi ignorante comigo, tá, galera? É só que eu tive que lidar com isso. Então chega uma hora que você tá um pouco saco cheio, assim, né? E o amiguinho também acaba dando aquelas briguinhas, mas fora isso, tudo normal, né? Tudo se resolve com a cerveja no final do dia.
conta agora pra gente alguma experiência pessoal divertida pela qual vocês passaram por lá. Uma experiência que não foi no próprio Hinokshin, mas foi depois, foi que o nosso grupo, que como eu falei, a gente era dividido em grupos, e uma atividade que era pra gente fazer era carpinar a parte de trás ali do dormitório, sabe, do Senenkai, aquela parte que pega a janela. Então, aí a gente foi, carpinou tudo no sol torrando a gente, e aí depois de, sei lá, um ano, o Senenkai demoliu tudo e começou a construir um novo dormitório, e a gente começou a falar assim, caramba, a gente se matou pra carpinar aquilo lá, pro pessoal demolir tudo. E a gente começou a rir e tal, mas acho que assim, do Hinokshin Tai mesmo, que a gente também a gente é meio bobo, a gente ri de qualquer coisa, né? A gente tá toda hora. Mas outra experiência divertida também foi a própria confraternização, né? Não sei quem participou aqui, mas quem lembra da chave da. Braços de ferro, é queda de Isso. braço também. Queda de braço, a queda de braço do sujo. dele perdendo pro cara que veio do Japão e depois dando desculpa física lá. Quem lembra dessa cena? Eu acho que é isso mesmo, assim, né? Durante o Hinokshin, que a gente faz durante o dia, em 2019 eu fiquei no grupo da água, assim, e ficava eu e o Rafa o dia inteiro juntos, né? E aí a gente saía carregando água e gelo, assim, pelo Dendochi inteiro, né? E aí, 2 molequinhos, né? Tem água e gelo. É lógico que a gente fazia umas brincadeirinhas, assim, né? Um com o outro, de um carregar os gelos por tempo a mais, mas a gente procura essas coisas pequenas pra se divertir, né? Porque tá fazendo Hinokshin também, não pode extrapolar, mas no final do dia, com a confraternização, tudo ficava muito mais divertido, assim, né? A gente comia o churrasquinho, todo mundo junto, tava lá se divertindo, assim, pra compensar o dia exaustivo que é, né? Então, todos os dias, assim, da confraternização, pra mim, foram sempre muito positivos. É engraçado, né, que a gente se diverte com tanta coisa e às vezes coisas bem simples, coisas pequenas, que quando perguntam pra gente, assim, pedem pra gente contar uma história, às vezes nem vem à cabeça porque é tanta coisa bacana que acontece, né, ao longo do Hinokshin Tai, assim, que a gente... É difícil escolher algo que se destaque, assim, porque, enfim, a gente se diverte muito, muito mesmo, né, durante esse período. Com certeza. E sabe, não sei se vocês se divertiram, assim, mas sabe o Radio Taiso também, o exercício da manhã? A gente cantou lá o hino do Senenka e também, né, Voltaire? Acho que o Yasuo também tava. Sabe, esses momentos pra mim foram tão divertidos, sabe? Se a gente ficava cantando junto, com sono, mas a gente ficava gritando lá. Foi bem marcante, assim. Falando em marcante, gente, vocês têm alguma experiência, assim, pessoal, que marcou, assim, vocês nesses Hinokshin Tais? Olha, experiência marcante mesmo. Eu extraí muita coisa positiva, assim. É difícil relembrar das coisas negativas que aconteceram durante o Hinokshin Tai, né? E é como eu falei, né? Eu acho que teve sim algumas tretinhas assim que rolaram ao longo do Seinenkai, mas eu acho que isso é muito mais por causa da exaustão que tá todo mundo enfrentando durante a semana do que por algum motivo que realmente era necessário acontecer uma briga, sabe? Então eu extraio muitas coisas positivas. Assim. Eu lembro que foi muito marcante em uma confraternização que a gente foi tentar fazer tchutchu no Voltaire. Foram 7 moleques pra cima dele, ele derrubou todo mundo. Derrubou todo mundo e ainda chamou mais pra briga. Voltaire. Homem forte. Me pegaram de surpresa. Não conseguimos. E você, Rodrigo, qual foi o seu momento assim bem que te marcou no Hinokshin Tai? O Hinokshin Tai por inteiro, assim. Porque isso pouca gente sabe, mas eu conheci a Terenkyo e comecei a frequentar o Dendochi por conta do Gakuseikai, né? Foi lá que Sim. eu tinha ido no Tsudoi em 2012, se não me engano, 2013, mas depois disso eu nunca mais frequentei e também não ia nos Kyokais e tudo mais. Mas meu primeiro contato assim direto com a Terenkyo foi pelo Gakuseikai. E aí foi aí que eu comecei a frequentar o Dendochi nos outros meses e tudo mais. Então acho que participar do Hinokshin Tai foi muito marcante por conta disso, porque
eu conheci a Terenkyo, conheci os ensinamentos tudo a partir do Gakuseikai, e aí depois aplicar isso para quem tá participando do Gakuseikai foi muito marcante para mim. É tipo um ciclo, sabe? A pessoa entra, fica feliz e aí quer que as outras pessoas fiquem felizes também, sabe? Sintam a mesma experiência. É bem bacana. É muito legal, porque o Gakuseikai foi, nossa, uma experiência assim que eu nunca tinha vivido, né? Porque quando a gente pensa em igreja, a gente pensa naquele negócio chato, que Uhum. a gente vai cantar pra oração de Deus, tá? Tudo Mas em não é nada disso. japonês. Então, fazendo as danças e tal. Mas não tem nada a ver. E é umas atividades assim que, nossa, são muito marcantes. Você conhece pessoas assim que se leva pro resto da vida. O Yasu mesmo, né, que eu falei que a gente fez o terceiro módulo. Então, é uma experiência assim que acho que todo mundo, até as pessoas que nem conhecem a Terin, deveriam participar. E essa devolução que você falou que foi a parte legal, assim, a parte marcante da experiência. Muito bacana, muito bacana. E qual foi o maior aprendizado de vocês, né? Aproveitando aí essa deixa do Rodrigo. Então, o maior aprendizado que eu tirei foi em relação ao Hinokushin mesmo, entender melhor o que é o Hinokushin, né? Aplicar ele na prática e de novo, devolver tudo que a gente aprendeu e de uma forma assim que a gente gostaria que a pessoa sentisse, né? Então, acho que esse aprendizado, assim, para mim foi o mais marcante de todos. Óbvio que tiveram outros, né? Como a parte mais pessoal, assim, que é de amizade, fortalecimento e tudo mais, mas o Hinokushin para mim foi o que mais me surpreendeu também. Bacana. Agora, a gente tem um novo bloco aqui no podcast, né? Você tem 10 minutos para explicar pra gente o que é Hinokushin. Caraca! Pode começar, Que bacana isso. E você, Yasu? Ah, meu, eu acho que aprendizado a gente consegue extrair muito, assim, né? Tipo, como a gente tá lá na sede missionária do Brasil, né? Lá no Dendocho, ela tem uma presença muito forte, assim, na história da Tenkyo, né? Tipo, primeiro centro tipo, um dos maiores centros de missionamento da Tenkyo fora do Japão. E então muita coisa que acontece lá, ela não é pelo simples acaso, né? Tem uma carga religiosa, assim, por trás, assim, uma questão de predestinação também, né? Então, muita coisa, assim, a gente tem que refletir, sabe? Tipo, conversei muito com o Rafa, assim, durante o Nokushintai sobre as coisas que estavam acontecendo, né? Aquelas intrigas que a gente teve por conta do cansaço, né? E ele sempre falou muito, assim, sobre a gente refletir, né? Que será que é mesmo da maneira que a gente está vendo? Será que as coisas estão acontecendo porque a gente está vendo desse jeito ou porque a gente está cansado interpretando desse jeito, né? Então são muitas coisas que a gente consegue aprender assim para evoluir. Mas uma coisa que eu sinto também, sabe, quando você tá lá no Hinokushintai, coisas que você aprende assim ao longo da sua vida, por exemplo, essa questão da raiz, né, apresentação, poeira, satisfação sincera. Eu acho que o Hinokushintai é um lugar assim, que você sente todo esse ensinamento em uma semana, sabe? E é assim inesquecível. Cada momento fica tão marcado assim na sua, sei lá, sabe, no seu corpo, na sua mente, no seu coração, que é bem bacana mesmo. É curioso, né, que todas as vezes que a gente vai para participar de alguma atividade, assim, do Seinenko, ou alguma outra atividade no Dendocho, por exemplo, a gente sempre aprende um bocado, sempre chega lá com um problema, assim, por resolver. Verdade. E durante o processo, durante a atividade, você reflete bastante a respeito disso e consegue se resolver, assim, né, consegue resolver essa coisa, extrair coisas boas. Muito legal. Posso só complementar um ponto? Claro. Por favor. Os 10 minutos, você tem 10 minutos. Acho que eu precisaria umas meia hora, viu? Opa! Então, mas se eu não me engano, nesse ano que a gente participou de 2019, foi o diretor do Seinenkai do Japão, se eu não me engano. Alguém sabe me confirmar? Foi o sucessor da Igreja Maior Kawaramachi. É isso. E ele veio do Nihon, né? E participou, fez a confraternização com a gente, com o churrasco também.
Então, e eu, se não me engano, ele deu uma palestra também, né, no domingo. Hum, E isso foi muito bacana também, que a gente teve a participação de alguém do Nihon, né, e tudo mais. é verdade. Participar das atividades assim é uma oportunidade também de conhecer pessoas, né? Pessoas com mais experiências, né? E pessoas Uhum. que vêm de uma outra realidade, assim. Sempre dá para aprender muito com as atividades do Seinen. Antes da gente ir para a última pergunta, né, de sugestões, eu queria perguntar para vocês, né, se vocês recomendariam, indicariam aí a participação dos nossos ouvintes pro próximo Inokushintai, né? Não sei se a gente vai ter ano que vem, né? Mas o que vocês acham aí, gente? Ah, sem sombra de dúvidas, né? Até mesmo se o Inokushintai fosse online, eu acho que eu recomendaria a participação. Inclusive, eu acho que o Seneca poderia fazer um delivery de serviço de cerveja gratuita na casa de cada pessoa. Durante o Inokushintai online? Nossa, achei uma puta ideia. Mas eu acho que a participação assim do Inokushintai, ela é válida para qualquer idade, assim. Por mais que a presença seja massiva de jovens, eu acho que pessoas mais velhas também, elas podem participar para ajudar esses jovens mesmo nessa situação, assim, serve de motivação, né? E também para compartilhar aprendizados, né? Tipo, tanto para pessoas mais velhas, então para os jovens também, eu acho que é muito válido. E para maiores de idade, cerveja gratuita. E para menores de idade também tem refrigerante gratuito, galera. Então vale a pena. Tem Coca-Cola, gente. Se você acabou o Gaku agora e tá indo pro Inokushintai, esquece tudo que a gente falou de cerveja, porque isso não existe. É tudo invenção na nossa cabeça. Mas eu recomendo também fortemente, principalmente para quem acabou o Gaku Seikai agora, porque vai ter provavelmente vai ter a mesma sensação que eu tive. E principalmente também para quem conheceu a Tenkyo por conta do Gaku Seikai, que é um grande número de pessoas, né, que não participam da Tenkyo, se eu não me engano. E é muito legal, assim, você dar continuidade aos aprendizados e continuar, né, frequentando o Dendochi. Então é uma experiência muito bacana. E eu recomendaria, como o Yas falou, todas as idades podem participar e são muito bem-vindas, mas assim, para os jovens que participaram do Gaku Seikai é uma experiência assim que é muito única, porque você acabou de participar do Gaku Seikai e aí você começa a contribuir, né, para esse curso, então é muito bacana. Vou só fazer um adendo aqui, na verdade, porque teve um participante do Inokushintai de 2020 agora, que foi o Bruno, que veio lá de Aracaju, e ele veio, na verdade, para participar do Gaku Seikai, né? E por conta da limitação de idade, ele não pôde participar do Gaku Seikai e ele participou do Inokushintai, né? E ele falou que foi uma experiência, assim, tão boa quanto ele ter participado do Gaku Seikai, né? Então acho que é válido até mesmo assim para pessoas de primeira viagem que de repente já não tem idade para ir pro Gaku Seikai. Vamos lá pro Inokushintai, assim, vamos dar uma chance de conhecer pessoas novas oportunidades, né? Não só pela Tenkyo mesmo, mas para poder conhecer novos amigos, sabe? Eu acho que é uma opção super válida, gente. Então essa aqui foi a opinião sincera, olha só, prestem atenção, pessoal. Essa foi a opinião sincera do Yasumiti e do Rodrigo. Tá? Não teve nenhuma edição. Foi a opinião deles de verdade. Tem corte. Então, antes da gente terminar a nossa entrevista, né, a gente sempre pede sugestão assim para os participantes, para os nossos entrevistados, de livro, filme, série, HQ, alguma atividade que a pessoa faça, que seja às vezes reflexiva, construtiva, né, ou que sirva para a pessoa relaxar, se distrair. Então, eu gostaria de deixar aqui esse espaço aberto para vocês fazerem, né, as sugestões aí. Podem ficar à vontade. Eu recomendo que você abra o Spotify e pesquise lá podcast Seinen-kai BR. Olha! Esse é o melhor acho que pagaram pra ele, hein, Voltaire? Não, eu vou cobrar um cachê depois, né? Então, vai ficar caro. Mas, de verdade, eu recomendo muito podcast, independente se for no Seinen-kai ou não.
Podcast é uma coisa que você pode ouvir no ônibus, indo pro trabalho, indo pra escola, no próprio trabalho, né? Contanto que você não procrastine, mas é muito bom, assim, pra quando você tá sem fazer nada, assim, porque tem assunto de tudo, às vezes tem uns assuntos, assim, cultura pop, até de política, tudo que é muito interessante, assim, e é muito bom pra quem não tem tempo de ler livro, ou não tem muito tempo disponível, assim, pra ver um vídeo, assistir um filme. Então é bem bacana. Outro dia eu tava conversando com um amigo, ele falou pra mim, mas às vezes eu tenho um pouco de preguiça, assim, de podcast. Aí eu falei, cara, mas pensa só, podcast é uma mídia que é interessante, porque você pode consumir conteúdo enquanto você lava a louça, limpa a casa, faz alguma atividade física, sabe? Então dá pra otimizar bem, assim, o seu tempo. Enquanto você tá fazendo alguma outra coisa que não exija tanta atenção e foco, assim, você tá ouvindo o podcast, tá curtindo. É muito bom isso, né? Então, e o podcast, na verdade, eu acho que é a mídia, assim, que, na verdade, o que menos consome tempo, assim, né? E que dá preguiça, assim, porque você pode fazer em qualquer momento, né? Então... Exato. Então é isso, pessoal. Olha, o Rodrigo sugeriu que vocês pesquisem na plataforma, no agregador de podcast de vocês, podcast Sem Nem KBR. Quem estiver ouvindo a gente no YouTube, quem estiver ouvindo a gente nos agregadores aí, procura os outros episódios, se ainda não ouviu tudo. Tem muita coisa bacana, muito entrevistado legal, muito conteúdo. Aí, gente. Eu vou recomendar então os 12 hinos da Trinikyo, né, pô? Nossa senhora! Esse participante de hoje, meu Deus. Aí ele foi um pouco longe. Não, é um pouquinho de brincadeira, mas, assim, um dia se a pessoa tiver interesse, dá uma analisada, assim, sobre os 12 hinos da Trinikyo. É uma atividade um pouquinho, mas eu acho que vale a pena, assim, tem muito conteúdo por trás dos 12 hinos. Mas uma recomendação agora de uma pessoa normal. Por favor, faça uma pessoa normal. Eu recomendo. Tem um anime que eu gosto bastante, né? Boku no Hero Academia. Pra quem não conhece, eu acho. É muito interessante, assim, uma história de superação, galera. E correr atrás dos sonhos. Então, assistam. Pô, que bacana, hein? Bacana. Então essas são as sugestões dos nossos entrevistados de hoje, que foram o Yasumichi e o Rodrigo. A gente gostaria de agradecer, né, pela participação de vocês dois. Creio que a gente conseguiu aí absorver bastante conteúdo. Tenho certeza que as pessoas que acompanharam esse podcast vão participar do próximo Inokushintai. Espero que vocês participem também, né? E sejam aí os líderes, né? Os próximos, vamos dizer, coordenadores aí do Inokushintai. A gente tá ficando velho, né, Voltaire? Deixar pros jovens aí. Que a gente, cara, para com isso. Tá no auge dos meus 19 anos. Mas obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Imagina, foi um prazer. Pessoal. Valeu, gente. Obrigado pela oportunidade e avante sem Nenkai, né? Opa! Vamos! Acho que já foi aqui. Ele já utilizou aqui. E é isso, uma salva de palmas aqui para o Rodrigo e para o Yasumichi. E agora vamos para a leitura da semana, com Episódios da Vida de Oyasama. Todos os dias são bons. Oyasama ensinou a Naokichi Takai. Não há um dia que seja ruim. Todos os dias são bons. Costuma-se escolher os dias, por exemplo, para tratar de casamento, para celebrar a colocação da última viga numa construção. Porém, o melhor dia é aquele em que todos estejam animados. Dia 1, iniciar. Dia 2, abundância. Dia 3, nutrir. Dia 4, felicidade. Dia 5, as providências brotam. Dia 6, assentam-se as 6 providências. Dia 7, não há a se preocupar. Dia 8, estende-se para as 8 direções. Dia 9, o sofrimento desaparece. Dia 10, suficiência. Dia 11, iniciar suficientemente. Dia 12, suficientemente abundante. Dia 13, nutrir suficientemente.
assim sucessivamente. Dia 20, suficientemente abundante, abundante. Dia 21, iniciar suficientemente abundante, assim sucessivamente. Dia 30, suficientemente abundante, abundante, abundante. 30 dias são um mês, 12 meses são um ano. Durante um ano, não há um dia que seja ruim. Chegamos então no final do nosso episódio. Muito obrigado pela sua audiência. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, você pode escrever algo nos comentários aqui no podcast ou no YouTube. Entrar em contato pelo Instagram em @cnemcaibrasil ou nos mandar um e-mail para o endereço podcastseinemcaibr@gmail.com. Mais uma vez, podcastseinemcaibr@gmail.com. A sua opinião é muito importante para a gente ir criando o podcast ainda mais com a cara dos nossos ouvintes. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. E avante Senencai! Vamos! Alô? Rodrigo? Rodrigo, é você? Rodrigo? Rodrigão? Alô?